Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 252. Eu sou o Guilherme e a minha tela aqui tá cheia de corintiano. Tem o Gibson, tem o meu irmão Fábio e tem a Ana. Tudo certo, galera? Tudo certo, certinho. Tudo com frio. Tudo empatado. Só empatinhos, né? Bom, vamos começar esse podcast com os nossos destaques da semana. Na semana passada eu comecei pela Ana, então hoje eu vou começar pelo Fábio. Fábio, qual seria o seu destaque nessa semana? O meu destaque é que acabou a maratona do Corinthians, né? O Corinthians, na época que contratou o Silvinho, falou-se muito nisso, né? Que o Silvinho ia começar com uma maratona incrível aí, de 11 jogos em 33 dias ou 34 dias, né? E acabaram esses 11 jogos agora. O Corinthians jogou 9 vezes somente no mês de junho e no mês de julho vai jogar 5 vezes apenas, contando já o jogo de ontem, que já era julho, 3 de julho ontem, né? Então o Corinthians vai ter um descanso maior, vai ter mais tempo para acalmar os ânimos, para o Silvinho sentar os jogadores, conversar, enfim, para os jogadores não ter que poupar ninguém em nenhum jogo, todas essas coisas, ninguém se cansar, tudo aquilo mais. Além do jogo contra o Inter, que foi ontem, o Corinthians pega na quarta-feira agora a Chapecoense, lá em Chapecó. Depois quinta o jogo aqui. É quinta-feira, né? Depois vai no domingo para Fortaleza pegar o Fortaleza no Castelão. Aí no sábado seguinte, dia 17, pega o Atlético Mineiro aqui na Neoquímica Arena. E depois vai dia 27 de julho para Cuiabá jogar. Não, é dia 26 de julho, é uma segunda-feira. 26, tá? 26 de julho, tinha contra o anotado Cuiabá. dia 27 aqui. Bom, ainda é no mês de julho, de qualquer forma. Se é para ir para Cuiabá jogar, que seja numa segunda-feira de julho à noite, né? Porque aí você não pega aquele calorão todo lá na Arena Pantanal, né? A tranquilidade, as folgas que você está falando começam na outra semana, né? Essa semana ainda são duas partidas, na quinta e outra no domingo, e depois começa... O julho é mais tranquilo, acho que essa é a questão, né? Mas tem, pô, de sábado para até o meio de semana já tem um tempinho a mais, enfim. Mais tranquilo aí pro Coringão. E Ana, qual seria o seu destaque essa semana? Também tem a ver com o número de partidas, né? Meu destaque dessa semana dobrou a meta do empatinho, né? Empatinho com Y. Ele dobrou a meta dele, já dobrou a carreira dele como técnico. Deve estar muito feliz, né? Quando a gente consegue alcançar os nossos objetivos, né? Alcança a meta e dobra? Porque quando ele começou no primeiro... Se a gente voltar aos nossos podcasts aqui, ninguém tinha muita certeza que ele chegava nesse número, não. Que ele chegava no 11. Tava difícil da gente apostar nisso. Começou mal, bem mal, né? Depois, com o tempo, ele foi... Menos mal. Subindo um pouco, né? Conseguiu... Eu dou mérito pra ele de conseguir ajustar o sistema defensivo do Corinthians. Eu acho que o sistema defensivo melhorou muito, se comparado com aqueles 2 primeiros jogos contra o Atlético Goianiense. Mas falta ainda arrumar a frente, mas eu acredito que ele vai ter tempo para ele, agora que o Fábio falou que ele vai ter tempo para treinar, né? A gente não espera que não seja que nem os outros técnicos, quando tinha tempo para treinar ia pior, mas vamos dar esse crédito para ele, a gente tem que dar esse crédito para ele, quem sabe vem alguns reforcinhos aí também para ele, e ele passa de ser um empatinho pro Vitóriazinho, né? Vamos torcer. Por enquanto é só empatinho. Só explica pra gente por que é empatinho. Quantos jogos foi? 11 jogos, né? 5 empates? 5 empates, é? 6 empates, quer dizer, dá mais de 50% de empate aí. Isso é bom pra ele, porque ele segura o emprego dele, né? Porque ninguém fala em cair, porque quando perde muitas seguidas é que se fala em cair. Mas pra nós ficamos ali remando no meio da tabela e não vai em lugar nenhum. Mas eu acho que só fazendo uma parte, eu acho que o Silvinho só não tá pressionado com esse monte de empate, porque pensa no limite, se o time só empatasse no Campeonato Brasileiro,
Aí termina com 33% de aproveitamento, o que é zona de rebaixamento. Sim. Então empate é pra cair, É. né? Se Sim. ficar empatando. Mas é que esse campeonato tá tão ruim, mas tão ruim, que tem um monte de time que tá pior que isso. Então a gente só não tá lá em 17º, 18º, porque tem um time que consegue estar pior que a gente, né? Então acho que isso tá aliviando a pressão do Silvinho, ele tá dando sorte. Esse tanto de empate, se a gente tivesse com esse aproveitamento tosco, ele já começaria a balançar, eu acho, se não fosse o resto do campeonato colaborando com a causa. Mas eu acho que julho, que o Fábio falou que tem pouco jogo, é o que ele tem que evoluir. Ah, sem dúvida, vai ter que mostrar serviço, né? Vai ter que mostrar a evolução na parte da frente agora aí. A gente já entendeu que a parte de trás ele já tá arrumado, mesmo sacrificando o Fagner, né? Que a gente não gosta, ele sacrifica muito o Fagner, mas ele arranjou um jeito ali de tomar menos gol, de ser menos surpreendido. Inclusive, o Corinthians é o time que mais precisa levar chutes para levar efetivamente um gol, né? Mas a parte da frente, realmente, eu entendo que ele não tem muito material humano e que às vezes ele até pode ter, a gente pode até achar, mas às vezes tá verde, né? Que a gente não sabe como é que é o Adson no treino, como é que é o Felipe no treino. O Cauê hoje jogou o sub-20, quer dizer, parece que foi mudado de faixa, não vai ser mais o profissional, vai ser do sub-20. Então acho que falta ali material humano, mas um pouquinho melhor a gente vai ter que ver em julho, né? E Gibson, o seu destaque qual que é? O meu destaque vai para a balança, eu ia falar o balanço, mas não é, a balança financeira do Corinthians, né? Visto que um lado sobe e outro desce, por isso é uma balança, e não um balanço, né? Certo. Bom, o Duílio tinha prometido campanha dele, enfim, botar as contas do clube em ordem. Aparentemente, parece estar cumprindo pelo menos uma parcela disso, desde do começo do ano. Eu ia falar do começo da temporada, mas a temporada começou depois esse ano. Então, desde o começo do ano, desde que ele assumiu, já foram 13 jogadores embora, né, do clube. A maior parte emprestado, o resto teve contrato rescindido. E teve 2 só que venceu o contrato, né? Que foi o Otério e o Gêmeos, que venceu o contrato, ninguém quis renovar, ninguém comprou eles, então eles estão aí no vácuo, né? E dessa galera que foi emprestada, acho que com exceção do Fecim, todos os clubes estão pagando na íntegra os salários, né? Ou seja, a gente não tá mais pagando para ninguém jogar pelo adversário. Com isso, a folha salarial do Corinthians, que era 14,6 milhões por mês, foi para 10,8, quase 4 milhões de queda na folha salarial, né? O que é uma baita diferença para um clube que está afogado em dívida, né? Ou seja, o futebol começou a ficar positivo, né? Ano passado a gente tinha terminado, fora a folha salarial, porque o futebol engloba mais coisas, mas ano passado a gente tinha uma média de um déficit de 5 milhões por mês, né? Contando salários e a infraestrutura toda do clube de futebol. E esse ano a gente passou por um superávit de 8 milhões, né? Então, a parte do futebol foi muito bem cuidada, aparentemente. Saiu de um menos 5 para um mais 8, né? Incluindo aí essa questão dos salários que eu acabei de falar. O lado ruim dessa conta é que no clube também tem a sede social, que sempre foi uma draga de recursos, né? Ou seja, sempre foram deficitários e o futebol acaba tendo que bancar a festa lá da sede social, né? E a sede social no passado estava com um déficit de 5 paus por mês também, que nem o futebol. Ano passado estavam os dois com déficit de 5 paus. E esse ano foi para 7 paus, ou seja, subiu o déficit da sede social, né? Então tudo bem, a gente economizou 13 no futebol, mas 2 foram para pagar mais um buraquinho ali, né? Mais um penduricalho para a sede social ali, enfim, né? Então a sede social ainda continua sendo um calcanhar de Aquiles nessa convenção financeira do Corinthians. Eu já falei aqui algumas vezes, muitas até dessa questão da eleição do passado, que eu acho que a sede devia ser independente do futebol. Enfim, a sede tem que ser autossustentável. Se a sede não consegue se sustentar, que feche o clube, a sede social e vira só o clube de futebol e acabou, né? Não dá pro time ficar bancando aquele oba-oba lá do clube. Exatamente. É absurdo, só o que você falou ali o Corinthians Futebol tem um déficit de 5 milhões no ano passado, você disse, né? E a parte social de 8. Não, e a parte social também tem um déficit de também 5 milhões. 5. É demais, sim, né? Os gastos. Só para o pessoal entender, gasto da sede social é piscina, é quadra, é bote. Sim, salário dos funcionários. Entra os esportes olímpicos também, né? Não, mas que seja o esporte inclusive olímpico. Futebol feminino. O Jonathan Cafu ganhando, a gente sempre bota o Jonathan Cafu, 300 mil por mês. Quantos esportes amadores você não sustenta com esse salário, né? Assim, é um absurdo a parte social, mesmo com os esportes olímpicos, está deficitária desse tamanho, né?
E não é de agora, os caras são deficitários, sei lá, e aí, sempre foram. O cinto do Duílio tá apertando no futebol, mas tá alargando na parte social, quer dizer, tem alguma coisa errada aí. O cinto tinha que apertar pra todo mundo, né? Então, mas será que ele não tá afrouxando a base social porque ali o pessoal que votou nele, pra manter todo mundo feliz? Politicagem, né? Politicagem. Com certeza tem muito disso. Eu acho que de positivo, assim, o que realmente tem dado retorno financeiro pro Corinthians parece estar bem administrado. Eu digo parece porque a gente não tem os dados aqui. É o futebol feminino, né? Parece que sim, mas melhorou a parte de marketing, melhorou a parte de arrecadação de dinheiro, né? Mas eu acho que os outros esportes são bem deficitários. Bom, meu pessoal já falou os destaques, eu vou falar o meu aqui. O meu destaque é porque hoje, né, 4 de julho de 2021, fazem 9 anos da conquista do Coringão da Libertadores da América, lá com aqueles 2 gols históricos do Sheik lá na final, no Pacaembu lotado. Enfim, 9 anos da conquista da nossa conquista invicta. É sempre bom lembrar, conquista invicta, porque isso é raro. Acho que não aconteceu depois que o Corinthians ganhou invicto, inclusive com times super poderosos do Brasil aqui, não foram invictos. O Corinthians foi invicto. Então, assim, tem que ser sempre frisado a nossa conquista espetacular lá. Mas eu também queria lembrar que desde então o Corinthians vai muito mal na Libertadores, né? O Corinthians conquistou em 2021, estava fora. Em 2020 caiu na pré. 2019 estava fora da Libertadores. 2018 caiu nas oitavas pro Colo-Colo. 2017 fora. 2016 caiu nas oitavas também, pelo Nacional. 2015 caiu para as oitavas pro Guarani. 2014 fora. 2013 caiu nas oitavas pro Boca naquele jogo que passaram a mão na gente assim, tremendamente. Mas também foi aquele ano que teve a morte do garoto, enfim, 2013 o time do Pato, enfim. A gente foi ver aquele jogo lá na porta do Pacaembu, lembra, Guilherme? Exatamente, o jogo sem público, né? Hoje não é novidade, mas jogo sem público já tem um ano que a gente tá sem público. Mas naquela época era novidade, jogo sem público. E a gente foi na punição, né? Punição, exatamente. Mas assim, depois da conquista, o Corinthians foi muito mal na Libertadores. Quer dizer, quando chega na fase de grupos, passa dos grupos e cai nas oitavas. Mas aí eu vou discordar de você, Gui. Antes da conquista também era mesmo assim. Foi em 2012 que foi o... que teve aqueles anos que a gente chegou nas quartas, que a gente chegou na semi. Teve uns anos 2000, ali que a gente... né? Aí teve 12 anos ali que... Mas assim... e o Corinthians teve bons times nesse momento, né? Eu acho que talvez o maior pecado foi aquele time de 2015 não conseguir virar o ano e fazer uma Libertadores em 2016, né? Porque aí todo mundo foi embora. E o Corinthians foi um desmonte, né? Que a China comprou 8 jogadores e o Tite foi embora, né? Mas enfim, de qualquer forma, é uma conquista espetacular. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer em 2022, né? Se o Coringão chega na Libertadores e até onde vai, se chegar, né? Enfim. Pela risada da Ana tá confiante que esse ano vai. Vai. Pra algum lugar vai. Bom, mas os destaques já foram. E vamos falar dessa semana do Coringão, certo? O Corinthians jogou 2 vezes essa semana, 2 empates, 2 jogos em casa. Quer dizer, pra mim, a gente falava no podcast anterior, o Corinthians deveria marcar 4 pontos. E eu esperava pelo menos 4 pontos, né? Marcou só 2, com os 2 jogos em casa. Agora, o Fábio já falou, os próximos 2 jogos são fora da Neoquímica Arena. E eu espero que o Corinthians recupere algum desses pontos que deixou aqui na Neoquímica Arena, né? 2 jogos, o primeiro jogo contra o time da Vila Sônia, um jogo truncado, um jogo difícil, que os 2 times pareciam mais preocupados em não perder, e foi o que aconteceu, né? Os 2 perdeu, foi um empate. E o jogo de ontem, né, do Inter, que a gente teve aquele lance da penalidade, aquele VAR, aquele lance todo esquisito, que levou o gol deles de penalidade, e a gente empatou com o Jô no final do segundo tempo, certo? Mas, Ana, você parece que tá otimista. Você acha que o Silvinho, apesar dos 2 empates em casa, tá conseguindo resolver a parte defensiva do Coringão. Você tá mais otimista com o desempenho do time agora? Não, é assim, eu acho que serão jogos difíceis, né, de times que são montados há mais tempo, que tem mais elenco que o Corinthians. Então eu acho que ele se preocupou em defender mais do que atacar. Agora, essa semana, não. Agora, pra mim, é uma semana que o Corinthians tem que se preocupar mais em atacar do que se defender.
Acho que se jogar com o espírito que jogou no segundo tempo, consegue resultados bons contra a Chapecoense e contra a Fortaleza. Foi um time que foi pra frente, que tentou, um time de super craques. Não, mas tentou. De qualquer maneira, tentou fazer o gol, até conseguiu e depois teve outras chances. Então eu acho que se continuar nesse ritmo, consegue. Precisa evoluir a parte do ataque e é isso que precisamos ver agora. Eu acho que o Corinthians tem condição de fazer 6 pontos nessa semana. E você, Gibson, como é que você vê essa semana? De semaninha de 6 pontos? A Ana tá sendo ousada aí, hein? Olha, eu acho que na semana passada e na outra a gente tinha condição de fazer 2 semanas de 6 pontos. Dava pra ter ganho os jogos. A gente empatou aí jogo que não precisava ter empatado, não podia ter empatado, não. Nessa semana aqui, Chapecoense, eu acho que a vitória, qualquer coisa menos que a vitória, é triste. Porque a Chape não ganhou nenhum jogo até agora no campeonato. Né? Tá lá no buraco, junto com o Grêmio. A Chapecoense tem que vencer, 3 pontos pelo menos. Agora, o jogo contra o Fortaleza é um time que ele tem o mesmo número de derrotas que a gente, só perderam 2 vezes, né? Mas eles aproveitaram esses empates e transformaram em vitórias, então eles têm 4 vitórias. Por isso que eles estão na nossa frente no campeonato, ou seja, é um time que não costuma bobear. Então acho que vai ser um jogo bem mais difícil com o Fortaleza, por exemplo, do que foi contra o Fluminense. Eu concordo com o Gibson, acho que se tem alguns jogos aí que a gente marcou que esses jogos tem que ganhar para ficar sempre longe daquela discussão de rebaixamento, a Chape é um deles. Acho que não importa se é lá, se é cá, onde for, tem que ganhar. E o Fortaleza normalmente é um time que a gente até colocaria assim, mas eles estão num ano melhor, né? Eles estão num ano melhor do que o Corinthians atualmente, nesse momento. Pode ser só o começo de campeonato, né? Pode ser que os times estejam indo em direções opostas aí a partir daqui, mas nesse momento, ainda mais jogando lá, eu diria que o Fortaleza é favorito nesse jogo. Mas como vocês falaram, né, tem que compensar um pouco desses empates, dessas coisas, então tem que brigar por essas vitórias mesmo. Quem sabe uma vitória contra a Chape não deixa o time mais animado, sabendo que vai ter um descanso maior depois do próximo jogo e consegue um desempenho melhor aí para ganhar e fazer esses 6 pontos, né? Eu esqueci só de comentar uma coisa, o Fortaleza ele tá com, eu falei que ele tinha umas vitórias a mais do que a gente, aproveitou melhor aqueles jogos e não empatou, mas isso foi um primeiro... Sempre tem aquela questão de jogar com um time no momento do campeonato. O Fortaleza teve um começo do campeonato melhor do que ele está agora. Nos últimos 5 jogos, ele perdeu 2 jogos, empatou 1 e ganhou 2. A gente está invicto nos últimos 5. Pode ser esse monte de empate, mas a gente não perdeu nenhum, né? Então, na teoria, né, o Fortaleza tem mais chance de perder um jogo agora do que a gente. E só puxando o histórico, né, do Corinthians visitando a Chape, é muito bom o histórico do Corinthians visitando a Chape. São 8 jogos como visitante, 6 vitórias e apenas 2 derrotas. Nenhum empate. Seria o final do empatinho. São 10 gols marcados e apenas 4 gols sofridos, né? A última vitória do Corinthians lá, enfim, foi em 2019, 1-0 gol do Avelar. E contra o Fortaleza, o Corinthians também tem um bom retrospecto como visitante, né? Jogando fora de casa. 13 jogos, são 8 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas, 26 gols marcados como visitante e 14 gols sofridos, né? E a gente ganhou em 2019 com o Bozelli, Pedrinho e o Avelar de novo. Em 2020 foi 0-0 lá como visitante. O Avelar fazendo gol em todo mundo, né? A Avelenda era na época, né? Mas assim, então, acho que o Gibson e o Fábio falaram bem, acho que esse primeiro jogo contra a Chape, o Corinthians precisa ir atrás desse resultado, dessa vitória. E aí, contra o Fortaleza, pode voltar o empatinho e segurar um empate ali. Mas nós vamos tirar o melhor, o que eles dizem que é o melhor jogador do meio-campo deles. O Fortaleza tem o Ederson, né? Você tá falando do Ederson. do Ederson, tá sendo um dos destaques lá no Fortaleza, que a gente já recebeu várias perguntas se a gente devia chamar o cara de volta ou não e tudo mais. Aqui na live da Irmandade, muita gente perguntando, falando bem do Ederson, que não deve poder jogar a partida contra a gente no domingo, né? E só para passar os horários, enfim, contra a Chape é na quinta-feira, 9 da noite, e contra o Fortaleza é domingo, 8h30 da noite.
Mas que horário é esse pra marcar jogo, hein? Mas domingo, 8h30 da noite. Super bom, né? E assim, o Corinthians até agora ganhou 2 jogos nesse campeonato, foram contra times que estavam ali na Berlina, né? O Sport, que ainda tá mal, o América, que agora tá se recuperando depois que o Genial Mancini assumiu o América, tá indo melhor ali. Mas na época que o Corinthians ganhou, não tinha o Mancini lá ainda, né? Então a Chape tá nesse bolo aí também. Precisa ganhar. O Corinthians precisa ganhar esse jogo, assim. Se não ganhar, fica bem feio aí, né? Bom, essa semana 2 jogadores se despediram, né, do Corinthians também, né? O Ramiro tá emprestado para um time árabe até meio do ano que vem, né, julho de 2022. Mas o contrato dele vem só em dezembro, quer dizer, pode ser que ele volte no meio do ano que vem. Ou ele já pode assinar com outro clube, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer. E o Gemerson também saiu, terminou. O Otero, né? Também eu tava esquecendo. Eu ia falar, 3, esqueceu do Scorpion Otero. Jogou tanto aqui que eu esqueci. Chuta muito. Terminaram o contrato deles, jogadores mais caros que o Corinthians preferiu não renovar. O Gemerson até tinha um interesse em renovar, mas parece que o zagueiro que não quis, né? Ele quer ganhar mais dinheiro mesmo e vai atrás de outro clube. A Ana vai sentir falta deles, Ana? Vai sentir? Não, acho que o Corinthians fez certo com os 3. Teve muita chance o Ramiro, ele não era titular absoluto, aliás, muito pelo contrário. O Otero só servia pro comentarista ficar tirando sarro toda vez que tinha falta. E o Gemerson não era titular. Acho que não faz sentido você pagar muito caro para um jogador que não conseguiu a titularidade. Se ele fosse titular absoluto, acho que poderia fazer um esforço. Mas ele nunca se firmou. Você acha que ele não seria titular absoluto se fosse, assim, se não fosse a questão da saída dele? Ele teve uma contusão ali também, né, nesse finalzinho ali. Ele teve contusão, teve Covid, né? Mas... Não sei se vale a pena pagar, porque parece que ele queria 700 e poucos mil, né? Não vale a pena, acho que não vale a pena, mas acho que ele seria titular do time ao invés do Gil aí, pelo menos até o momento da contusão ele era meio que titular ali, né? Eu lembro de ter lido os números do Gemerson quando venceu o contrato no Twitter. O pessoal disse que ele, desde a chegada dele, o Corinthians disputou 50 partidas, mais ou menos, e ele jogou umas 20. Quer dizer, a maior parte do tempo ele não jogou. Seja por contusão, por opção do treinador, fora de forma, Covid, sei lá o que, ele não estava disponível para jogar e não entrou em campo por uma opção do treinador. Quer dizer, para um jogador que, com a passagem dele pela seleção, jogador internacional, tá querendo ganhar esse salário todo, eu acho que é uma participação muito pouca para valer isso, né? Sendo que também ele estava encostado na Europa, enfim, estava sem jogar, o Corinthians estava dando a chance para ele recuperar o futebol dele, mostrar, enfim, tem uma série de coisas ali que eu acho que precisavam ter entrado na balança até para ele talvez aceitar ficar mais tranquilo no Coringão mesmo, mas não foi. Boa sorte para ele, a vida que segue, a gente tá bem servido aqui com os nossos garotos. Comentários aqui, o Edson Pilon lembrando que o Coringão foi campeão feminino sub-16 aqui hoje de manhã, né? Vingança já. Empataram 1-1, foi pros pênaltis, as meninas foram impecáveis nos pênaltis. As brabinhas, né, que estão falando. As brabinhas. Podem colocar lá pra ensinar o time titular do profissional masculino a bater pênalti, né? Exatamente. As quatro que bateram, não chegou a precisar bater o quinto pênalti. As 4 que bateram, converteram. E o Internacional bateu uma pra fora e a goleira Nanda do Corinthians pegou um pênalti. Nandinha pegou um aí. E o legal desse campeonato do Corinthians é que, assim, até recentemente, o Corinthians feminino ia muito bem, mas as categorias de base não era uma coisa que o Corinthians tinha formado, né? Até o Corinthians até meio que durante um tempo dividiu ali com o Audax, o time feminino, etc. Ficou com uma boa parte do profissional, mas a categoria de base deixava a desejar, não era um time formador de jogadoras. E esse campeonato mostra que os investimentos feitos nos últimos 2 anos em cima das categorias de base estão gerando resultado. Esse sub-16 campeão pode gerar aí daqui a 4 anos um time profissional campeão. 4, 5 anos aí, algumas garotas começam a subir, né? Enfim, essa semana o torcedor corintiano teve o seu momento ali saudosista, né, Gibson? Lembrando do velho Pacaembu, quando viu as fotos, as cenas do tobogã ali sendo demolido, né? Para dar lugar a um investimento que vão fazer ali com
restaurantes, quadras de jogos virtuais, enfim, videogame e tudo mais. Quadra de jogo virtual foi foda, não precisa de uma quadra. Uma arena, né? Uma arena, exatamente. Eu fiquei imaginando a quadra e os hologramas jogando. Eu também. E os caras numa quadrinha de futebol com o controle na mão. Assim. Não chegamos nesse nível ainda de tecnologia. Mas é quase isso. Enfim, mas vai ganhar um complexo. Foi meio cringe ali. agora. Bastante. Não nego a minha idade. Eu também, como Pacaembu, estou precisando de uma reforma, Gilson. O tobogã tá livre aí. Então, bicho, pô, eu fico chateado porque o primeiro jogo que eu fui ver do Corinthians na minha vida, eu fiquei no tobogã ali. Pô, várias vezes ao longo da vida eu fiquei lá, mas o primeiro foi ali. Então, minha primeira lembrança do Pacaembu moleque é o tobogã. Né? Então, o meu oposto, eu vi muitos jogos no Pacaembu, mas meu último jogo que eu vi no Pacaembu foi no tobogã, foi em 2018, uma vitória de 4-0 em cima do São Caetano, dia de chuva, até o Júnior Dutra fez gol nesse jogo, pra você ver como... Nossa senhora! Naquele jogo a gente olhava e falava, nossa, esse Juninho Capixaba tá jogando bem, vai arrebentar no Corinthians. Como a gente se ilude. É só trocar o pronome, vai arrebentar com o Corinthians, não é no Corinthians. Foi só um erro pequeno, assim. E Ana, você já assistiu algum jogo ali no tobogã? Já assisti, sim. Mas não foram muitos, não. Mas eu gostava, acho muito interessante, assim, o Pacaembu. Eu acho que poderia ser mantido, não sei por que... Sei lá, precisa tanto de outras arenas aqui em São Paulo. Eu acho que poderia se manter a história ali junto e fazer alguns jogos, mas infelizmente... Pelo que eu entendi da questão de derrubar ali o tobogã, que é da questão, né? Os caras que venceram a licitação agora vão fazer o que quiser. Mas a parte de trás ali é o clube, né? E na frente é o estádio. Então, o que tinha era esse espaço no meio, ali onde eles podiam realmente mexer e fazer alguma coisa. Construir alguma coisa. Sem derrubar tudo lá atrás, né? No clube e sem derrubar o estádio pra frente. Então, o tobogã dançou por causa disso, né? Pelo que eu olhei, a ideia deles é, se eventualmente precisar, colocar umas arquibancadas temporárias. Enfim, que nem o próprio Corinthians fez na Copa do Mundo de 2014, lá na Arena Corinthians, né? Então... Lembrando que o tobogã não estava no projeto original, né, do Pacaembu. Foi uma concha acústica aí um dia desses. Sim, foi. Também. Isso que eu ia falar. O Gibson lembrou, né, dessa relação geográfica do tobogã com o estádio e com o complexo esportivo que tem atrás ali, que pouca gente conhece. Mas também tem isso, quer dizer, o Pacaembu é tombado, o estádio do Pacaembu é tombado pelo patrimônio histórico, então você não pode fazer grandes obras ali, mudar a fachada ou nada disso. Agora, o tobogã não é, justamente porque o Fábio falou, o projeto inicial era a concha acústica, que foi demolida em 1970 pelo prefeito da cidade de São Paulo, prefeito ou governador, não lembro agora, o Paulo Maluf. Os primeiros 30 anos ali foi uma concha de 40 a 70, né? E aí, justamente esse momento que a gente está passando, e o Pacaembu tinha essa função multi, né? A concha acústica existia ali, não pelo estádio, até ajudava os gritos da torcida, diziam e tal, mas existia porque tinha concertos e tal, ali dentro do estádio. E aí, quando passou a se não ter mais concertos ali, o prefeito, o Paulo Maluf, resolveu demolir e construir o tobogã, e aí imagino que na época a Irmandade Corintiana na época estava reclamando, pô, mas vamos destruir a concha acústica. E o meu primeiro concerto de música clássica eu fui assistir lá, que eu lembro, enfim, passar pela mesma coisa. Eu acho que o Pacaembu precisa ser modernizado. Depois que o Corinthians saiu de lá, o Pacaembu está praticamente abandonado. Não tem mais jogo de futebol ali de verdade. A prefeitura, por falta de interesse, enfim, ou até para querer passar para iniciativa privada, também não promoveu mais nada ali. Poderia se promover muitas coisas no Pacaembu. Não se fez mais nada. E aí agora está entregue a iniciativa privada, que vai construir uma... Como é que é, Ana? Uma quadra de... Não sei, você que sabe isso. Tem uma questão aí também, não pode mais fazer show lá, né, por uma questão do zoneamento e tal. Dos os vizinhos, moradores, né? Ao redor conseguiram fazer um lobby e impediram shows lá. Além de ver muitos jogos, vi muitos shows lá também. Um dos primeiros shows que eu lembro foi da Tina Turner, lá no Pacaembu. Faz muito tempo isso, em 88. Em 2008, o primeiro jogo do Corinthians, voltando quando ele já tinha subido, né? Já tinha conseguido a classificação. O primeiro jogo que eu fui do Corinthians depois, né?
ainda na Série B, mas já classificado para a Série A. Eu fui assistindo no tobogã também, e assim que eu entrei, a torcida já gritando, ô, Coringão voltou, assim, já começando a chorar, assim, de ver aquela emoção do Corinthians retornando à Série A, é incrível. O Pacaembu também, ele abriga o Museu do Futebol, né, importante falar. Não sei se alguém aí ainda não foi, mas, enfim, não sei como é que tá agora durante o Covid, mas deve estar aberto agora, tá tudo aberto. Né? Tá aberto, tá aberto. Então vale a pena visitar com distanciamento social, máscara e tudo mais, mas é um lugar bacana aí pra ver. É um bom museu para se visitar aqui em São Paulo. Enfim, vários momentos emocionantes. Bastante informação. Você para umas boas horas para passar por lá para você poder desfrutar bem. E fora a beleza do Pacaembu, enfim. Agora com a obra eu não sei como é que tá lá e tal, mas a beleza do estádio enfim, é uma bela construção. Mas, Fábio, e as meninas essa semana? Alguma novidade no time feminino? Não, o profissional tá em break aí, né? Por conta das Olimpíadas. Mas não teve uma jogadora que se despediu? Teve. A Adriana foi cortada de novo, né? Ela já tinha sido cortada na Copa do Mundo de 2019, agora foi cortada da Olimpíada por uma lesão meniscal. No menisco aí, né? Ela tinha sido cortada por ligamento cruzado na Copa e agora por menisco. Ela continua com a seleção, ela tá lá porque ela tava comemorando hoje o título do Corinthians junto com as outras jogadoras, mas ela não tem condição de jogo. Provavelmente ela vai retornar quando o Brasil embarcar para Tóquio. Eu tive uma lesão de menisco, nunca mais joguei da mesma forma que eu jogava. É sério, pô. A lesão nunca é séria. Jogou xadrez da mesma maneira que você jogava. A lesão é séria. O futebol nunca foi sério. Agora você tem a oportunidade de jogar na quadra de futebol virtual. Vou lá no Pacaembu jogar. Na quadra de esportes. Vou lá jogar no Pacaembu. Eu que não tenho os dois joelhos, você, tudo vamos se dar bem, né? Bom, galera, mas eu acho que é isso. Vamos caminhando para encerrar esse podcast 252. E já que o Fábio tá ali em silêncio, não, tá ali desaparecido, né, Fábio? Manda pra gente as nossas redes sociais, por favor. Estamos ao vivo aqui no Facebook e no YouTube. Além disso, você pode nos encontrar no Instagram, no Twitter e nas diversas redes de áudio, no Spotify, no Deezer, no iTunes, no SoundCloud. Estamos também no Telegram e no TikTok. Boa noite, muito obrigado pela participação e... Vai Corinthians! Vai Corinthians!